Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. E se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui com a gente, mais uma vez. Se você não só faz parte da família, como também colabora para a criação dos futuros episódios do Apegados através do apoia.se/apegados, o meu imenso obrigada. O Apegados ele é um projeto totalmente independente e a colaboração de vocês faz toda a diferença. Então, muitíssimo obrigada, gente. E o tema de hoje é babado, porque se essa não é uma realidade dentro da sua família, provavelmente é porque você não sabe ainda, mas os segredos familiares, eles perpassam diversas famílias de diferentes formas e eles têm um peso, obviamente, também diferente, né? O estrago aí dos segredos familiares, eles podem variar bastante. E aí, eu tô muito feliz de estar conversando com a nossa convidada hoje, Laísa Castelo Branco. Na verdade, ela foi minha supervisora na época que eu estava me formando em psicodrama. E desde sempre eu já, assim, admirava demais. Então, eu fiquei muito feliz que ela aceitou o meu convite. Ela é psicóloga, professora da Universidade Estadual do Ceará, com pós-doutorado em família. Então, assim, nós estamos em muito boa companhia. Antes da gente começar, Laísa, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre a sua história profissional, pessoal, né? Como que você chegou até a família, como que você escolheu trabalhar com famílias. Fala um pouquinho da sua trajetória e, obviamente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Carol, bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando hoje também. O prazer é todo meu de estar aqui, né? Carol, vou contar como foi essa questão de chegar a um pós-doutorado com família, né? Eu, desde o início da faculdade, sempre que eu entrei na faculdade de psicologia querendo trabalhar com crianças, né? Em 1998, eu sabia que eu queria trabalhar com crianças e adolescentes, né? Até então não sabia nem o porquê, mas eu sabia que eu queria, né? Depois eu fui descobrir mais na frente que tinha um porquê disso. Mas comecei a trabalhar com crianças e adolescentes e trabalhei por muitos anos na clínica com esse público, né? Fundamentalmente com esse público. E é óbvio que sempre quando a gente está atendendo criança e adolescente, nós temos que entrar em contato com os pais também, né? Então, a gente tem que lidar com os pais, com as histórias deles, quem são eles, o processo de educação deles, as histórias quando eles eram crianças e adolescentes também, os valores que eles receberam das famílias. A gente acaba lidando com tudo isso para ter que trabalhar bem, de forma cuidadosa, ética, atenciosa com crianças e adolescentes. O meu TCC de faculdade já foi um pouco assim, quando eu fui estudar sobre luto e família. Não, luto na adolescência, e a gente vai lidar, quando tá lidando com luto, tá lidando com família, né? De alguma maneira, não tem como não lidar com família. Mas segui trabalhando com criança, e na minha formação acadêmica, de mestrado e doutorado, eu fui trabalhar com outras coisas. E ficou um pouco de lado a questão dos estudos formais em família, sempre estudando em paralelo para a minha atuação clínica, né? Depois entrei na universidade como professora, 2016, né, entrei na UES, eu tinha sido professora lá substituta, mas efetiva em 2016, quando eu comecei a ser professora. Alguns anos depois eu recebi licença para poder fazer pós-doutorado, e nesse período eu fiquei pensando que eu já tinha estudado tantas outras coisas, de tantos outros assuntos, seguia dando disciplinas sobre criança e adolescência, né, eu ministro na universidade. As disciplinas que mais comumente eu ministro é psicoterapia para crianças e adolescentes e psicopatologia da infância e da adolescência, né? Apaixonada por essas disciplinas, assim, foi sempre muito a minha prática clínica, né? E aí eu pensei, o que está faltando disso, né? Pro meu conhecimento foi quando eu disse, família, eu preciso estudar sobre família, né? Eu tinha minhas leituras e a minha prática, né, empírica, mas eu queria formalizar os meus conhecimentos sobre os estudos em família. E fui atrás de um programa de pós-graduação em que alguma professora me aceitasse como pós-doutoranda nessa área de família, né? E comecei em 2022, terminei em 2024,
quando eu fui estudar sobre família, reconfigurações familiares e luto, né? Esse foi a ênfase dos meus estudos, mas durante esse tempo todo, sempre compreendendo cada vez mais sobre família. E assim eu chego nesse lugar de estar aqui hoje falando sobre família, né? Maravilha. Como que você acha, assim, pela sua experiência clínica, como que os segredos familiares, eles costumam se manifestar no cotidiano das famílias? Isso é uma verdade para todas as famílias, né? Assim, todas as famílias têm segredos familiares, e quais são os sinais de que há algo não dito operando nas relações? Porque quando a gente estuda psicologia, nós entendemos que os não ditos, eles também são muito importantes. E eles são potencialmente adoecedores, né? Muitas vezes eles servem como uma forma de proteção para evitar o adoecimento, e muitas vezes eles adoecem os membros da família. Como que você vê essa dinâmica do segredo familiar operando nas famílias? Quão comum isso é? E quais são esses sinais, né, de que tem alguma coisa da ordem do não dito operando nessas relações? Carol, a sensação que eu tenho, eu não posso afirmar 100%, porque eu acho que não existe um estudo sobre isso. Quantos por cento das famílias brasileiras têm segredos familiares, né? Uhum. Não existe um estudo sobre isso. Mas a sensação que eu tenho é que toda família carrega segredos, né? E segredos que às vezes são transgeracionais, assim, você pode ter um casal com filhos e ser uma família organizada, com respeito, com afeto, e às vezes o segredo está em 2, 3 gerações anteriores, Uhum. né? E que aquela esposa nunca compartilhou com o marido, mas que aquilo a subjetivou, né? Fez parte da história de quem ela é, ou o contrário, algum segredo da família do companheiro ou da companheira, enfim. Só que não aparece como um segredo, né? Assim, só surge como um segredo quando a gente quer nominar como segredo. Às vezes a coisa... É por isso, eu achei interessante tu chamar o não dito, né? Não dito. Então, qual é o momento em que esse não dito a gente pode nominar como segredo? Qual é o momento em que a gente pode nominar como sigilo? Sim. Né? Que na clínica, né, para os terapeutas até isso é confuso. Às vezes as pessoas compartilham os segredos com a gente, e aquilo deixa de ser segredo entre o psicoterapeuta e o paciente, ou entre o psicoterapeuta e a mãe ou o pai do paciente, mas ali dito no consultório se transforma em sigilo, Sim. né? Então, o que é mais seguro para as pessoas às vezes contarem para a gente, né? Então, mas para tu ter uma ideia, eu considero tão comum. Eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes há 23 anos. Eu percebia de forma tão comum essa coisa dos não ditos, que se transformam em segredos, né? Ou os segredos que não ficam ditos, né? Que eu passei há muitos anos, não lembro nem quando que eu comecei quando eu vou começar uma psicoterapia com uma criança, a atender os pais juntos, para entender a queixa, entender a demanda, por que estão procurando a psicoterapia, mas, na sequência, eu sempre faço uma sessão só com a mãe ou só com o pai. No caso de família homoafetivas, só com um pai, depois só com outro pai, ou só com uma mãe, depois só com a outra mãe, tá? E eu explico, né? Eu geralmente explico, eu crio uma sessão, estamos dois, digamos que vou atender uma criança de 5 anos, e recebo ali primeiro esses responsáveis pela criança, faço um aparato geral, como foi a história da criança, nascimento, desenvolvimento, entrada na escola, vou perguntando aquilo que a gente chama de anamnese. No final da sessão eu digo, eu quero um encontro só com você, um encontro só com você outro, né? E explico. Eu gostaria de saber um pouco mais de você, a sua história, a sua família, seus valores, né? A cultura na qual você foi inserido, quando você foi constituído, e você também no mesmo jeito, né? Normalmente, para não tensionar, eu digo, se você quiser estar, vamos dizer aqui, João e Maria. Maria, primeiro vou marcar com você, se o João quiser estar também, pode estar, não tem problema nenhum, porque para mim não tem problema. Se há algum segredo, não sou eu que estou guardando. Então, assim, para mim não teria problema. João, se você quiser estar com a Maria, você pode vir também, mas eu vou focar a próxima sessão só na Maria, né? E do mesmo jeito, João, depois eu vou marcar com você e vou querer focar a sessão só com você, né? E
normalmente nenhum vem na sessão do outro, eles gostam de vir só mesmo naquela sessão que é específica para eles, né? E aí nesse momento é interessante porque é um momento onde a pessoa se sente à vontade para falar sobre esses não ditos. É muito comum, né? Que aí eu vou perguntar como era a tua família, como era teu pai, como era tua mãe. E como eu estou te dizendo, às vezes é um casal super bacana e super saudável, mas aí a pessoa está ali naquela sessão comigo e eu pergunto como era o casamento dos teus pais, como foi o teu processo? Ah, meu pai traía minha mãe, minha mãe traía meu pai, meu pai batia na minha mãe, minha mãe mentia para o meu pai. A gente vai escutando, né? Às vezes não está ali naquela família, mas há alguma influência de algum segredo que vem e perpassa aquela família que está constituída naquele instante, né? Então, eu dou essa oportunidade. Há muitos anos eu passei a fazer isso, a dar essa oportunidade. Quando é adolescente, existe uma diferençazinha que eu faço quando é adolescente, porque quando é adolescente eu gosto de encontrar primeiro o adolescente. Então, primeiro o adolescente, depois eu peço autorização para encontrar com os pais, depois uma sessão só com a mãe, depois uma sessão só com o pai, né? Mas isso não tem uma relação com os segredos, tem uma relação mais com demarcar o espaço do adolescente. Mas o que eu quero dizer é que seja para criança, seja para adolescente, eu sempre faço essa caminhada. Sim. Já tive pacientes que eu já atendi que segredos familiares vieram 5 anos depois de atendimento psicoterápico contínuo, né? Então, e às vezes vem logo nesse comecinho, e é legal quando vem, né? Porque a gente tem a oportunidade de orientar, de manejar, né? Às vezes as pessoas guardam segredos e superdimensionam como se aquilo fosse muito ruim e aí a gente, como o terapeuta pode e deve orientar que ruim é guardar segredo, né? Eu sempre costumo dizer que a verdade ela liberta, a verdade é libertadora. Se eu sei a verdade, eu sei por onde caminhar, eu posso escolher o caminho A, o B, o C, o D. Se eu não sei a verdade, eu vou caminhar por um caminho em que esse não dito, em que esse segredo vai me conduzir, sem que eu saiba que eu estou sendo conduzida, né? Então, e às vezes as famílias precisam disso, de alguém que diga, olha, não tem problema, isso é importante de ser dito e a gente vai lidar com isso, e a gente tem condições de lidar com isso, né? Lembro no livro do Viktor Frankl, né, que trabalha com logoterapia, Em Busca de Sentido, que ele fala assim, que o ser humano tem um poder, ele conta a experiência dele, ele é um psiquiatra, psicoterapeuta, né? Ele conta a experiência dele, foi preso em Auschwitz, né, na Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma hora que ele diz que o ser humano tem muito mais poder do que ele imagina que ele tem, né? Então, e às vezes é isso que a família precisa escutar, né? Que o segredo não vai destruir a família, o segredo não vai fazer com que essa família se desorganize, pelo contrário, ela vai fazer com que essa família faça escolhas mais pautadas numa certeza, numa objetividade que traz segurança também, porque o segredo ele gera insegurança, né? Mas é interessante quando você fala isso, porque eu comecei a lembrar de muitas experiências na clínica também, de pacientes que falaram os segredos anos depois de ter começado, né? Porque até para o paciente, para a pessoa conseguir enfrentar aquele segredo que depois de muitos anos deixando guardado ali se transforma em outras coisas, é sintoma, e que ela precisa desenvolver um certo nível de segurança na relação com seu psicólogo, para se fortalecer e sentir que está na hora de enfrentar aquele segredo, né? Que muitas vezes deixa realmente marcas. Quando a gente, principalmente, estuda sobre trauma, muitos desses segredos estão relacionados com traumas, diferentes níveis de trauma. Então, para o paciente, muitas vezes é difícil de confrontar, é difícil de falar, abrem muitas cicatrizes, muitas feridas. Muitas vezes, assim, você tem que se deparar com sombras que você não gostaria, que você achava que era página virada, né? Não quero falar sobre isso. Eu lembro de um caso muito específico na terapia de uma paciente que tinha sofrido abuso sexual e que anos depois ela teve filho e etc. Ela achava que ela já tinha colocado esse segredo em um compartimento, já tinha sido esquecido dentro do corpo dela, né? Nas relações dela. E aí, na relação com o filho, ela encontrava
o filho, ele era muito pegajoso, gostava de pegar nela, ela amamentou durante muito tempo, então o filho pegava nela. E ela começou a se ver reativa em muitos momentos. Ela disse, Carol, meu corpo, ele responde sem eu nem... Eu não tenho consciência. Quando eu vejo, eu já tô empurrando e eu me sinto rígida e eu me sinto... E aí depois eu fico culpada por ter reagido assim com o meu filho. E aí a gente foi fazer uma investigação e ela se sentiu confortável em falar. Então tudo pra ela começou a fazer mais sentido. Ela disse, meu Deus, eu não sabia que isso tava ainda presente, que isso tava tão... latente no meu corpo, mesmo sem consciência mesmo, que ela realmente não tinha conseguido fazer essa relação do abuso sofrido com essa reatividade corporal em relação ao filho dela, né? Então, assim, como que é importante a gente poder também trazer a concepção de que a verdade, como você disse, ela cura, ela liberta, ela é muito importante, mas é claro que a gente precisa entender que cada pessoa tem o seu tempo para passar por esse processo, porque é muito doloroso muitas vezes também ter que lidar com os segredos. E para algumas pessoas, se não for o momento certo, se ela não tiver suporte, pode ter um efeito talvez até pior, né? Dentro da situação familiar. Quando você disse que atende crianças e que fala com os pais, como que você acredita que são os impactos psicológicos de um segredo familiar, né? Quais são esses impactos psicológicos na criança, mesmo quando ela, por exemplo, não tem acesso direto à informação escondida, quando ela nem sabe o que é que está acontecendo? Carol, não tem como a gente, como eu te disse, não existem estudos randomizados, longos, grandes, quantitativos, para a gente saber mais sobre, né? É tão singular cada história, cada pessoa, cada família, que cada afetação desses segredos vai ser também muito singular, né? Com cada sujeito, com Sim. cada família, né? Então, mas há vários tipos de afetos, né? Você tocou numa temática, por exemplo, que é a violência sexual, é um dos motivos de maiores segredos nas famílias. São as violências sexuais, né? Então, e segue sendo. E existem várias camadas desse segredo, né? Porque quando uma paciente chega para você e revela para você, ela está quebrando a primeira camada do segredo, que assim, é ela pela primeira vez verbalizando para alguém, né? Sim. Então ela quebra uma primeira camada de dizer para alguém e a gente pensando no terapeuta como espelho, ela está quebrando ela tá falando para ela mesma, né? Ela está verbalizando ali, falar para o terapeuta é falar para ela mesma. Ela quebra alguma coisa ali e já abre essa verdade para si mesma, né? Daí essa pessoa conseguir falar para a família, porque mais de 80% dos casos de violência sexual são feitos por familiares ou pessoas próximas, como vizinhos e amigos da família. Então, por isso que se torna uma temática. A gente tem situações terríveis de violência sexual que são praticadas por pessoas desconhecidas na rua, né, e tal. Mas mais Sim. de 80% dos casos, esse tipo de dado a gente tem no nosso país, por exemplo, mais de 80% dos casos, quase beirando os 90%, ocorrem dentro da família, né? Então, a primeira camada é contar do segredo, é contar para o terapeuta, que significa contar para si mesma, né? Muitas pessoas só chegam a essa primeira camada do segredo e acham que é suficiente, né? Assim, que pode ser suficiente. Quando você consegue compartilhar com outros membros familiares, isso te liberta ainda mais, isso liberta o paciente ainda mais, né? Mas é uma camada mais densa, mais grossa, mais complexa você conseguir, porque sempre vai... porque assim, por que os segredos se tornam segredos? Eles se tornam segredos porque eles têm... As pessoas sentem... Muitas vezes se sentiram humilhadas com o que aconteceram, vergonha, culpa, angústia. Ninguém guarda segredo porque sentiu uma coisa boa, né? Então, um sentimento bom. O segredo é guardado porque houve alguma coisa ruim, desencadeou sentimentos ruins, né? Então, você quebrar as camadas desse segredo, essa camada mais densa que é contar para a família, depois de contar para si mesmo, né? Você vai mobilizar mais sentimentos ainda, ou reviver sentimentos de culpa, humilhação, vergonha, no caso de violência sexual, nos outros casos também de quebra de segredos, né? Assim, outros segredos muito comuns são as traições, né?
as infidelidades, né? Então, são camadas que sempre acionam sentimentos bastante dolorosos, né? Então, primeiro comentar isso, né? Comentar, e aí sobre o que pode desencadear, né? Assim, isso pode desencadear psicopatologias, ou seja, adoecimentos psíquicos mesmo, por exemplo, no caso de crianças ou de depressão na infância, né? Esse tipo de segredo que é o abuso sexual a crianças, eu nunca vi não gerar consequência em 100% das violências sexuais e que se tornam segredos. E isso é importante, muito importante saber, porque hoje em dia a gente ainda vê, né? Na universidade atualmente eu estou trabalhando com o meu laboratório, a gente tem feito pesquisas e extensões com violência contra a mulher, e o que eu vejo, assim, ainda muitas mulheres, muitas mães não vamos contar para ninguém, não, tipo, a filha consegue contar para a mãe, hoje em dia as crianças estão mais orientadas, as adolescentes estão mais orientadas, e a mãe, não vamos contar para ninguém, não, se sua avó, se seu avô souber, se seu tio, sua tia souber, tem sempre um se de não vamos contar, só que não contar implica em não denunciar, né? Às vezes eu já vi, algumas vezes eu vi isso acontecer, a mãe acredita na filha, o pai acredita na filha, levam para terapia, cuidam dessa dimensão privada, mas isso por si só não evita uma psicopatologia, um processo de adoecimento, porque o agressor não vai ser punido. Se continuar como segredo, o agressor não vai ser punido. E sempre vai faltar uma pessoa, algo para a vítima no sentido de, não é que uma penalização, um aprisionamento vai resolver a dor da pessoa, não. Mas o sentimento de justiça, ele é importante para a pessoa que foi agredida, né? Então, o que eu quero te dizer com isso é que há casos como o segredo se trata de violência sexual, na minha concepção, sempre vai levar a um processo de adoecimento. De sofrimento psíquico intenso, eu vou dizer assim, vou mudar, até para esclarecer para as pessoas que estão escutando o podcast, assim, que nem todo sofrimento psíquico gera adoecimento, mas todo adoecimento tem um sofrimento, tá? Então, às vezes é um sofrimento muito intenso e a pessoa conseguiu uma criança que cresceu como a sua paciente, eu entendo que era uma pessoa que conseguiu dar um desfecho para a vida, de continuar, de se autocuidar, chegou à terapia, né? Então, teve filho, casou, construiu uma história, construiu uma família, né? Então, enfim, a gente pode entender que não necessariamente ela adoeceu, mas ela não deixou de sofrer. E esse sofrimento vai e se projeta no filho e na relação com o filho, né? Então, consequências, voltando à tua pergunta, né, objetivamente, consequências sempre vão ter, em 100% das vezes. Muitas dessas vezes pode gerar adoecimento. É o caso do que muito acontece com segredos que estão relacionados a violências sexuais contra crianças e adolescentes, né? E outras consequências podem não ser adoecimento, mas sempre vai gerar sofrimento, tá? Mas, Laís, e se contar, vai evitar sofrimento? Não vai aumentar o sofrimento em vez de evitar o sofrimento, né? Eu prefiro acreditar que vai evitar sofrimento, porque existe o sofrimento que é explícito, a pessoa, eu estou sofrendo, eu sei, eu estou percebendo, mas existe aquele sofrimento que está na ordem do campo fenomenológico mesmo, né? A pessoa nem se dá conta de que está sofrendo, às vezes ela vai repetindo comportamentos Sim. na vida, como é esse caso que você exemplificou, né? Assim, a relação com o filho, ela só é a revivência de um sofrimento que está latente, que está guardado e que estava ali há anos guardado, né? Há anos guardado. Então, Sim. eu sempre considero meio ilusão a pessoa achar que guardar segredo vai evitar sofrimento. Não vai. Né? Tem que pensar assim, mas tem coisas que crianças não podem saber. Qual é a hora de contar, né? Qual é a hora de falar? A hora é a hora da criança. A criança sinaliza pra gente, né? Às vezes está bem óbvio, tá? Por exemplo, às vezes é uma situação, lembro de uma criança que eu acompanhei hoje, um rapaz já adulto, acompanhei durante muito tempo, que tinha um segredo em torno da morte da mãe, né? Ele tinha ficado órfão de mãe, morava com uma tia materna, havia um segredo em torno disso, e a tia sempre, uma pessoa maravilhosa, maternou
os sobrinhos de uma maneira muito cuidadosa e afetuosa, né? Mas, e sempre perguntava qual a hora de contar, a hora que ele sinalizar que quer saber, né? E eu comecei a atendê-lo com 7 anos, com 15, um dia ele disse, eu quero saber, eu quero saber o que foi que aconteceu com a minha mãe. Ele disse, você sabe, não sabe, Laís? Né? Eu passei 8 anos cuidando dele, assim, eu sei, mas eu acho que não é por mim que você deve saber, né? Por quem você quer saber e como você quer saber. E ele disse, eu quero chamar a minha família e quero que seja aqui. Eu falei, tá bom, vamos fazer esse momento aqui no consultório. Você diz quem da sua família você quer chamar e eu chamo e a gente faz. E foi uma sessão linda, muita emoção, muita dor, muito choro, muito colo, mas também muito colo, muito cuidado, muita expressão de amor, então foi libertador, né? Então a criança e o adolescente, ele mas e se não fizer a pergunta? Ele fez uma pergunta clara, né? E se a criança ou se o adolescente não fizer a pergunta? Às vezes não faz a pergunta, mas sinaliza de outra forma. Sinaliza com um comportamento que não está legal, sinaliza com uma dificuldade escolar. O que os pais têm que prestar atenção é nesses sinais, né? Às vezes uma dificuldade escolar não tem nada a ver com questão cognitiva, nada a ver, assim, a escola tende sempre muito, acho que falta um letramento da equipe pedagógica sobre conflitos familiares, sobre psicopatologias, né, há uma tendência de psicopatologizar tudo e acreditar que tudo é TDAH, que tudo, às vezes, uma dificuldade escolar tem uma relação com algum trauma, com alguma coisa, com alguma questão, com alguma coisa não dita, com algum segredo, né? Porque trauma e segredo, eles estão muito, eles caminham juntos, né? Muitas vezes caminham juntos. Há traumas que são vivenciados de forma social, ou seja, assim, um acidente de carro que aconteceu, que a família toda sabe, né? Uma morte, mas há traumas que são ali silenciados, né? Então, quando pais perceberem comportamentos divergentes daqueles comportamentos que se considera mais que via na criança, assim, tente olhar, tente observar o que é, perceber o que é, né, assim, e não pense que tudo é dificuldade cognitiva, que pode ser sofrimento psicológico e não dificuldade cognitiva, né, porque o sofrimento faz com que a criança não consiga se concentrar, não se concentrando, ela vai ter dificuldade escolar, mas não por uma questão cognitiva, mas por uma questão de sofrimento, né. Então, assim, existem muitas expressões, eu não posso, na prática, segredos familiares de alguma coisa que aconteceu, de algum trauma, de alguma coisa não dita, por exemplo, uma situação bastante comum, casamentos mal sucedidos, que pais que sustentam o casamento, não vamos continuar casados, às vezes por uma questão financeira não tem condição de dividir o apartamento, às vezes por uma questão mesmo de medo de tentar um novo, né, e sustentam ali por 1 ano, 2, 3 anos, um casamento que já não existe mais. Não, mas a gente nunca brigou na frente dos nossos filhos, a gente não precisa de briga, basta não ter afeto, basta não ter as expressões de amor, de carinho, de cuidado, de abraço, de perguntar como foi seu dia. A criança, ela vai percebendo que aquele casal já não é mais um casal, mas ela também não pode nem perguntar, porque é meio que ela vai pactuando aquele segredo junto com os pais, assim, como é que eu vou falar algo que meus pais não querem falar? Então eu não vou perguntar. Nossa, isso eu já escutei demais no consultório. Sim. Né? De criança dizer, tá aqui no consultório, dizer para mim, às vezes eles chamam a gente de tia, né? Que no Brasil costumam chamar a gente de tia, né? Assim, tia, eu acho que meu pai e minha mãe, né, eles não são mais casados, eles não namoram mais. Por que tu acha isso? Porque a mamãe sai sempre só e o papai também sai sempre só, né? Ah, tá certo. E tu não quer perguntar pro teu pai, pra tua mãe? Não, tia, precisa não, né? A gente escuta isso, né? Então as crianças, a ideia de que as crianças não estão percebendo é uma ideia muito frágil, porque na verdade criança elas não se centram apenas na comunicação verbal oral. A criança, até porque tem mais precarizada essa comunicação verbal, essa linguagem, aquisição a palavras, aos sentidos das palavras, elas percebem corpo, movimento corporal, tom de voz, expressão de fala, expressão facial, né? Elas
percebem tudo isso, quem está dormindo onde, quando, como, quem está falando com quem não está falando, se sentam junto para comer, se não sentam. A criança percebe absolutamente tudo. Ela só não sabe dar nome àquilo que ela está percebendo, né? Então, e o que vai acontecer se ela não pode perguntar, se ela não pode conversar, se ela não pode saber, isso vai se transformar numa dificuldade escolar, isso pode se transformar numa enurese, numa encoprese, né, que é o não segurar o xixi, não segurar o cocô, né? Isso pode se transformar no isolamento dessa criança, não querer brincar, isso pode se transformar num transtorno alimentar da criança, né, que culmina na vida adulta também, né? Então isso pode ser expresso de diversas outras formas, né? Assim como pode não ter nenhuma psicopatologia ou nenhum sintoma, mas pode ter um sofrimento que fica guardado, que fica latente, que lá na vida adulta vai explodir, pode vir a se tornar alguma psicopatologia, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Imagina o quanto ansiogênico é para uma criança, por exemplo, perceber que os pais já não se gostam como marido e mulher, ou como no caso de famílias homoafetivas, né, de esposo, esposa, esposa, né, então aquele casal já não quer mais estar junto, e a criança, no fundo, ela quer saber, ela fica ansiosa para saber qual é o desfecho daquilo, mas ela não pode perguntar, ela guarda aquela ansiedade, ela começa a se comportar de forma ansiogênica ao longo da vida, e lá na vida adulta isso pode se transformar num transtorno de ansiedade, né? Então, é de diversas formas, Carol, eu acho que eu te falei algumas, né? Nossa, e são tantos comentários, quando você ia falando assim, tantos comentários que eu queria fazer, porque você tocou em muitos pontos importantes a gente poder nomear. O fato de que, quando você disse abusos sexuais, 100% dos casos vão reverberar em um sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento, ele acompanha essa pessoa ao longo da vida. O que muitas pessoas também trouxeram ao longo da minha carreira também na clínica é assim, mas não teve contato, foi mais uma... E aí as pessoas na família tentando minimizar um pouco, mas existe aquele adoecimento de qualquer forma, né? E que acompanha aquela criança e aquele adolescente durante muito tempo. De ter sido colocado naquela situação, de ter visto o que não era para ter visto, né? Porque muitas vezes acontece isso também, a criança se depara com algo que está muito para além da sua capacidade de entender, muitas vezes conteúdos sexuais, e que isso também se denomina como um trauma, né? Isso também pode ser um trauma muito significativo para essa criança e ela vai demonstrar de alguma forma. Pode ser, esses sintomas que você trouxe, né? Essas demonstrações são maravilhosas para os pais ficarem atentos, porque muitas vezes passa despercebido. Eu amei quando você falou da dificuldade na escola e que o movimento inicial deve ser TDAH. Porque tudo agora é TDAH, né? Então, deve ser algum problema cognitivo, quando muitas vezes está associado a um sofrimento psicológico. E aí, se a gente não olha para isso, se a gente não olha para a estrutura familiar, não trabalha com todos os envolvidos, nós vamos diagnosticar uma criança, né? Muitos pais entram com medicação, assim, o problema está no segredo familiar, o problema está no trauma, o problema está no sofrimento, mas a gente vai medicar para a criança tirar nota boa. Sabe? Enquanto tem alguma coisa muito anterior que precisa ser olhada, cuidada, né? Porque nota, criança recupera, né? Assim, a dor que se sente naquele instante, isso não se recupera, né? Mas isso é talvez outro tema para outro podcast, né? Assim, mas mas é isso, para fechar essa questão, porque é isso, assim, hoje em dia, maior confusão que se faz entre sofrimento psíquico de criança é com TDAH, porque onde é que a criança passa a maior parte do tempo? Na escola. Então, onde é que isso vai se refletir? Na escola. E aí, o que é que todo mundo compreende? É TDAH. O que faz? Dá medicação. E o que a medicação faz? Bloqueia sintoma e a criança não deixa de... A família acha que está tudo bem e deixa de procurar saber o que está acontecendo com a criança, né? Inclusive de se responsabilizar também, porque às vezes
a responsabilidade por aquele sofrimento. Não é culpa, eu não estou falando de culpa. Eu acho que pai e mãe a gente não tem que falar de culpa, a gente tem que falar de responsabilidade, né? Assim, às vezes precisa sim de Concordo. uma mudança nas relações do pai, da mãe, desses pais entre si, desses pais com as crianças, né? Enfim, eu nem vou contar só esse caso, é rápido, só para dizer que a gente está falando dessa temática abuso sexual, que se torna um segredo, que se torna há muitos anos, aproximadamente 20 anos. Comecei a atender uma criança na clínica que era um menininho por volta dos 5 anos, ele foi trazido pela mãe, eu atendi num projeto social, né, num atendimento num projeto social, era uma mãe que era até de um interior perto, não era aqui da capital, e ela trouxe o menino a mim porque levou no endocrinologista, porque o menininho, de acordo com ela, era muito inquieto, e eu até depois me questionei por que ela tinha levado a um endocrinologista. Na verdade, eu acho que ela se incomodava com algum comportamento dele de imitação, de gestos mais femininos, né? Por isso que o endocrinologista disse, não, leve num psicólogo, talvez ele tenha TDAH. Eu acho hoje, 20 anos depois, que o endocrinologista, que eu nunca nem soube quem foi o endócrino, mas eu achei maravilhosa a atitude dele, que eu acho que ele verificou que, não é que ele percebeu que havia alguma situação de abuso, alguma coisa assim, eu acho que ele percebeu que a criança precisava de cuidados psicológicos, ele não entendeu quais os cuidados, mas que precisava, né? Mas, como ele não queria encaminhar para mim dizendo isso, ele disse para a mãe, não, vá no psicólogo, verifique se ele não tem TDAH. E realmente era uma criança extremamente inquieta, né? Ele chegava, ele abria tudo, todos os brinquedos, jogava tudo no chão, a sala ficava um caos, assim, parecia que tinha passado um furacão. E numa determinada sessão, eu tinha levado a argila para trabalhar com ele, né? Ele supostamente parecia ter um TDAH, porque não parava quieto, não brincava 5 minutos com o mesmo brinquedo, então fica aquela coisa, muitos terapeutas parariam naquela compreensão superficial de, é TDAH, olha só como ele não para quieto, né? E houve um dia específico que eu levei argila, e ele fez uma bolinha de argila, depois fez outra bolinha de argila, depois juntou as duas bolinhas, colocou no chão e começou a bater muito. Bateu. E eu disse, o que é isso? Por que tu tá batendo na argila? Por que tu tá batendo? Ele disse, é um bumbum. Um bumbum? E aí se levantou, pisou, bateu. E isso me chamou a atenção. Por que a criança estava ali dentro das possibilidades todas de fantasia, de brincar com aquela argila, de fantasiar e construir o que ele pudesse construir, ele constrói um bumbum e ele começa a agredir esse bumbum, né? E óbvio que eu só tinha 5 anos, não tinha muito o que eu fazer ali, fiquei atenta, alerta, chamei a mãe e comecei a perguntar, né, numa sessão só com a mãe, de forma, a gente tem que ter muito cuidado quando vai lidar com temáticas como violência sexual, né? Eu comecei a pensar que será que pode estar acontecendo com esse garotinho, né? Será que ele pode estar sendo vítima de violência? E óbvio que eu não ia perguntar, porque é uma temática, a gente não pode perguntar diretamente, você acha que seu filho está sendo vítima de violência? Não, a gente não vai assustar a mãe dessa forma. Não, se a criança está sendo vítima, a mãe também é vitimada, porque você vê o seu filho sofrendo, você vai sofrer tanto quanto ou mais do que ele ali, né? Então, eu fui perguntando sobre com quem ele ficava, quem era que cuidava dele, quem frequentava a casa, era uma mãe recém-separada e morava só ele e o filhinho, né? Com quem que ele ficava, quando ela não podia ficar com ele, para onde ele ia, porque muitas crianças vão para a casa de familiares e às vezes o agressor não está na casa da criança, mas está na casa do familiar da criança, né? Então, Sim. Quando eu comecei a fazer essas perguntas mais indiretas, né, sobre a rotina e tal, ela foi me respondendo, mas eu fui percebendo que ela foi se constrangendo e não determinado quem frequentava a casa, para onde ele ia, e num determinado, acabou a sessão, terminou a sessão, quando eu fui tentar marcar a sessão dele de novo, ela disse que não viria mais, né,
E eu nunca mais soube o que foi, nunca mais tive contato com a criança, não sei mais o que aconteceu com ele. Mas a impressão que eu tenho é que ou a mãe sabia de alguma violência e teve vergonha de contar, uma mãe humilde, era uma mãe simples, Sim. era uma mãe com poucos estudos, né? Ou ela teve vergonha de contar um segredo, ou ela ficou com medo de fato haver um segredo e ela também não querer saber. Porque as mães, a dor faz a gente fugir às vezes, né? Tipo, não Sim. quero saber, né? Não quero saber. Então, mas eu estou contando essa história para dizer o quanto que havia uma coisa muito mais grave, muito mais séria, muito mais delicada que podia estar acontecendo, mas a compreensão, quando você olha superficialmente para uma criança que está agitada, que não para 5 minutos no brinquedo, que abre todos os brinquedos ao mesmo tempo, o quanto que pode ser confundido com o TDAH, né? Então, só para dar um exemplo de que os segredos, eles podem ser confundidos com outras psicopatologias, com algumas psicopatologias, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quem trabalha com criança, com toda certeza já passou por essa situação, né? De estar chegando numa evolução ou em alguma informação crucial, de repente a família tira a criança da terapia, não leva mais, por diversos motivos. Eu lembro que isso era, nossa, quanta frustração, e que era uma coisa que a gente, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar quando está trabalhando com criança, porque realmente elas são vulneráveis nesse sentido de que elas dependem do adulto para estar ali levando. E muitas vezes a criança, o que a gente chama em terapia familiar, ela é o bode expiatório, né? Então, quando ela começa a melhorar, a apresentar características mais saudáveis, o sistema familiar não consegue sustentar essa criança sendo uma criança mais saudável. Então, porque aí obriga todo mundo a olhar para a sua responsabilização, para o seu papel dentro do adoecimento da criança, e aí os pais tiram. E é uma situação muito frustrante. Eu lembro de lidar com isso diversas vezes e o quão frustrante isso Às é. vezes, eu gosto de fazer uma imagem mental sobre a construção da família como uma engrenagem, assim. Porque as engrenagens de relógios antigos que aparecem nos filmes, assim, daqueles grandes relógios públicos, né? Você vê várias rodas e elas vão se encaixando e são várias rodas, várias engrenagens rodando no mesmo sentido. Então, o segredo familiar quando alguém toca num segredo familiar, como se essa pessoa para de rodar, que ela está trazendo uma coisa que o funcionamento era todo, vamos dizer, para a esquerda, dizendo vamos rodar para esse lado aqui, todo mundo silencia, na hora que a pessoa para, ou na hora que ela tenta rodar para a direita, então todo mundo vai nesse movimento de vamos compreender, vamos sentar para conversar sobre os segredos, vamos colocar, ou essa engrenagem ela vai explodir, essas peças elas vão cair todas, né? Então, o movimento mais saudável é esse fluxo de, se alguém abre esse segredo, vamos fazer essa engrenagem rodar, né? Eu sei que a gente já deve estar acabando, Carol. Eu queria falar uma coisa bem importante sobre a questão, e que eu falei no começo e depois ficou, né, sobre o tempo desses segredos, qual o tempo de contar, sabe? É interessante isso. Porque para mim sempre é tempo de contar. Não, mas fulano já morreu, ciclano, não, para mim sempre é tempo de contar. E o quanto segredos podem levar a consequências muito severas, né? Eu vou dar um exemplo da história da minha família. Eu já sabia parcialmente de um segredo que minha mãe tinha me contado da organização familiar dela nuclear. Ela me contou quando eu tinha por volta de 18, 20 anos, talvez. Mas ela contou em forma de segredo e ela disse que soube com 15. É interessante porque ela me contou mais ou menos na idade que eu tinha quando ela também soube, né? E alguns anos depois, eu devia ter por volta de 25, uma tia minha faleceu num acidente que foi um incêndio, ela e o filhinho dela. Foi um acidente muito traumático para a nossa família. Ela tinha quase a idade que eu tenho hoje, ela morreu com 44, tem 46, e o filhinho dela tinha 9 anos, era meu primo, eu tinha 25. E depois que ela morreu, as pessoas resolveram falar sobre os segredos. Eu lembro que a minha mãe
ela sempre foi muito objetiva e pragmática. Então, para ela, assim, o que não precisa ser dito, não precisa ser dito, tá bom, né? Hoje, né, a gente conversa de uma forma diferente, o quanto que as coisas precisam ser ditas, né? O quanto que é como se essa engrenagem tivesse rodado para o sentido contrário. Hoje eu vejo que a minha família fala sobre os segredos, né? E houve um momento em que a minha mãe perguntou para minha avó sobre esse segredo. E a minha avó contou sobre o segredo, né? A impressão que eu tenho é que de lá para cá, a engrenagem começou a rodar no sentido contrário. Mas, assim, foi preciso foi preciso duas pessoas morrerem. Aí eu penso assim, não, mas não tem nada a ver com a morte das pessoas, tem, porque eu acho que o, o incêndio foi um acidente, mas eu penso que foi um acidente, assim, a perícia considera que talvez tenha sido uma vela, né? Mas a minha tia não estava bem. Ela não estava bem. Sim. E eu tenho certeza que parte desse não bem dela, ela era minha tia mais nova e eu era uma das sobrinhas mais velhas, a gente conversava muito. Eu acho que o que ela não estava bem era por conta, hoje eu pensando, esse não estar bem começou lá atrás, muito atrás. E em algum momento vai culminar, né? Então, esse não estar bem fazia com que ela tomava medicações psiquiátricas, né? Então, que trazem mais sonolência e o que a perícia acredita que foi aquelas velas que a gente acende para rezar, aquelas velas que passam 7 dias, que você faz um pedido e tal, né? Então, hoje a gente acredita que ela não conseguiu acordar porque tomava medicações que davam mais sonolência, né? Então, é claro que a gente não pode culpar o remédio, ou culpar, né, ou pensar porque ela não acordou, são as fatalidades da vida e a gente entende, né? O que eu quero dizer é que o não estar bem aos 44 anos pode ter uma relação com o não dito, com o trauma ali na infância, né? Isso, são as ramificações, Isso. né, com o tempo de que isso tem. E aí a pessoa começa a precisar. Exatamente. E a impressão que eu tenho é que a minha família conseguiu mudar o sentido da engrenagem. Talvez não todo mundo, mas algumas pessoas, nessa coisa, nessa metáfora de dizer que essas peças da engrenagem, elas caíram na hora que alguma coisa muito drástica acontece, eu acho que algumas pessoas se reorganizaram numa engrenagem menor para fazer fluir e não ter mais segredos, né? Outras pessoas, talvez da família, tenham construído outra engrenagem à parte de manutenção de segredos, né? Mas houve uma parte mais saudável de vamos conversar, e que tem sido conversado, né? Esse acidente faz 20 anos, e nesses 20 anos eu vejo minha família conversar mais, falar mais, contar mais, perguntar mais, dizer mais o que não gostou, né? Porque às vezes a gente tem medo até a gente guarda o segredo até disso, assim, olha, eu não gostei, essa coisa não foi legal, essa atitude não foi bacana, né? Existem segredos que podem sim ser guardados por décadas, muitas décadas, né? E décadas depois a gente pode conversar sobre eles, devem conversar sobre eles, devem. Agora, lembrando que a conversa respeitosa, a conversa sem ser acusatória, a conversa buscando entender afetos, a conversa buscando proporcionar que o outro também fale dos seus afetos, né? Não é só uma pessoa da família que tem que falar, todo mundo deve ter a oportunidade de conversar, de falar. Uma coisa que eu posso estar dizendo também, que eu acredito que a gente está próximo do fim, é que assim, não precisa você fazer uma grande reunião familiar e dizer uma coisa bombástica. Você pode chamar uma pessoa da família que tu confia mais, conta, conversa, de repente a conversa com essa pessoa pode ser encorajadora, tu pode chamar outra e contar também, conversar também. Daqui a pouco são 3 pessoas conversando, né? Então, há situações como, por exemplo, de violência contra crianças, que quando são descobertas, eu acho que não tem como ficar conversando de um por um. É uma conversa que, inclusive, tem que se tornar pública no sentido de que tem que haver uma denúncia, de que é importante para a solução. E aí acaba que a família toda percebe ou descobre ali no mesmo instante e tal, né? Ou
porque às vezes a criança precisa ser protegida por todo mundo, né? Exato, eu ia falar isso, né? Assim, proteger a vítima também, porque muitas vezes aquela criança passa pelo sofrimento, criança e adolescente, mas eles, como faz muito parte da família, ainda precisa conviver com o agressor, ouvir do agressor, olhar para o agressor, quando a família, por exemplo, decide não levar, né, para delegacia ou alguma coisa assim. E é muito importante a gente poder proteger a vítima, porque as ramificações disso são gravíssimas para o resto da vida. Então, eu concordo com você quando você fala que o segredo, ele precisa vir à tona. Até, assim, quando você pensa em dificuldades no casal, né, por exemplo, muitos segredos envolvendo família, como você disse, muito comum é a infidelidade. Eu já vi casais sobreviverem à infidelidade quando isso veio à tona e mudaram a estrutura do casamento para uma estrutura muito mais saudável. Então, assim, é possível fazer essa ressignificação a partir do segredo, quando se traz o segredo, né? As pessoas conseguem ser a sua versão mais autêntica, não tem mais tantas máscaras, você não precisa estar o tempo todo pisando em ovos. Tem uma chance muito grande de, quando um segredo vem à tona, disso se tornar uma possibilidade de crescimento para a família. Mas, como você disse, precisa ser feito de uma maneira respeitosa, acolhedora, responsável. E a família lembrar que quando um segredo é revelado dessa forma, respeitosa, cuidadosa, acolhedora, não significa que vocês vão ter que ficar falando o tempo todo depois sobre esse assunto. Porque isso é um medo, né? Será que as pessoas vão ficar perguntando o tempo todo? Não, não precisa. Né? Não precisa estar falando ali o tempo todo, tá tocando. A gente só precisa se libertar do segredo, né? Ao saber a verdade, porque é isso. É importante pensar que o segredo, ele pode implicar numa mentira e o contrário é a verdade, né? Então, sempre que a gente pensar num segredo, a gente tem que pensar que o oposto desse segredo é a verdade. E não tem como verdades não serem libertadoras, né? Então, assim, lembrando mais um cuidado que, assim, ao falar da verdade, é importante a coisa da teoria da comunicação, né? Eu posso falar alguma coisa com grosseria, eu posso falar gritando, eu posso falar xingando, brigando, mas eu posso falar olhando para mim com afeto, eu posso falar sem agredir ninguém, eu posso organizar a fala, né? Então, há segredos que são revelados, mas quando eles são revelados desse jeito, eles são com gritos, brigas, desentendimentos, porque as pessoas estão se sentindo mais acuadas. Quando você toma uma decisão prévia sobre falar um segredo, essa fala ela vai vir de uma forma muito mais organizada. Ao vir de uma forma mais organizada, a pessoa que vai tomar posse dessa verdade, ou as pessoas que vão tomar, elas não vão precisar ficar retomando aquilo o tempo todo, perguntando sobre aquilo o tempo todo, tá? Elas vão ter o tempo de processamento ali do consciente e depois inconsciente, né? Vai ter um tempo. Sinceramente, eu nunca vi um segredo ser revelado e a pessoa ficar perguntando depois o tempo todo, né? Para que aquela pessoa que guardou o segredo, porque essa pessoa que guardou o segredo, muitas vezes ela sofre também, né? Ela está ali, para aquela pessoa que guardou o segredo, ela não vai ficar sendo exposta o tempo todo, né? Assim, não deve. Pode até ter um movimento de fazer isso, mas não deve. A gente deve preservar também. De posse da verdade, a gente deve ter também um cuidado com aquela família depois que os segredos são revelados, né? Sim. Mas foi tão legal a nossa conversa, como você disse, assim, tem tantos pontos dentro desse tema que podem gerar 30 episódios de podcasts, porque realmente é um tema com muitas ramificações e que a gente pode ir por vários caminhos diferentes, mas eu acho que o que a gente conseguiu abarcar hoje já vai ser muito enriquecedor para quem está ouvindo. Eu espero que tenha reverberado aí em vocês, se você tem um segredo familiar que você está guardando, poder começar a pensar nesse segredo de uma maneira diferente, para que você consiga se libertar disso, né? A verdade, ela liberta, mas que essa comunicação, como a Laísa falou, ela possa ser uma comunicação
consciente, de muito respeito, também respeitando aí as dores de todas as pessoas envolvidas, mas que quando o segredo vem à tona, ele dá a chance para a família de se reconfigurar de uma maneira mais saudável. Claro que todo segredo, quando vem à tona, ele vai gerar uma crise, mas crise não é necessariamente algo ruim. É só um sinal de que é preciso olhar e dar e ressignificar, né? E encontrar um outro caminho. É claro que vai ter crise, é claro que pode ter sofrimento, mas a partir desse passo é que existe um grande potencial de cura, de ressignificação e de a formulação de um sistema familiar mais saudável. Então eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Se vocês acham que alguém vai se beneficiar com essa conversa, vai lá, manda esse episódio para outras pessoas como uma forma de refletir juntos, de começar uma conversa, de falar sobre o seu segredo familiar, dizer, escuta aqui esse episódio, depois eu quero conversar contigo sobre uma coisa. Então, assim, poder começar a se libertar dessas amarras e desses traumas que os segredos, muitas vezes, eles geram e que são traumas que nós, às vezes, podemos levar até o nosso leito de morte e ele perpetua, que são segredos transgeracionais. Então, se a gente consegue, como aqui no Apegados a gente fala muito de quebrar ciclos de violência, nós podemos pensar nos segredos familiares também dentro dessa perspectiva de quebrar ciclos de padrões que não são saudáveis e poder ressignificar e criar aí um vínculo mais saudável com a sua família. Então é isso, gente. Eu espero do fundo do coração que esse episódio tenha ajudado de alguma maneira. Manda ele para outras pessoas, compartilha como uma maneira também de ajudar a expandir a nossa mensagem. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Obrigada, Liza, por estar aqui com a gente. E um beijo, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, Carol.